A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tu. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amados ouvintes. É com muita alegria que nós estamos nesta manhã de sexta-feira, um dia muito importante para a nossa nação, independência do Brasil, onde comemoramos a ideia de até sermos uma pátria e, acima de tudo, devemos lembrar que a nossa pátria está nos céus. Amém. E nós temos um Senhor que guia nossas vidas, Deus no seu trono, Jesus à sua direita e através do Espírito guiando nossas vidas. E como cidadãos celestiais dessa pátria celestial, nós devemos lembrar que precisamos ter um comportamento celestial, um comportamento digno do Evangelho que nos chamou, Filipenses capítulo 1, versículo 27. E nessa manhã nós vamos estar refletindo um pouco sobre a ideia da transformação que o Senhor deseja exercer na nossa vida, e nós queremos entregar este programa nas mãos de Deus, para que através dos ensinos do seu amado Filho Jesus Cristo nós possamos crescer cada vez mais na imagem e semelhança daquele que nos criou. Bom dia, amado ouvinte, que Deus te abençoe, nós possamos ter um belo programa, que você possa examinar a Escritura. Estão conosco também nosso irmão Luciano, nosso irmão Marco. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. Que Deus abençoe também os irmãos. E uma saudação também ao nosso irmão Giba, que mandou uma mensagem hoje. Abração, Giba, que Deus te abençoe. Eu sei que tu está orando pelo programa. Obrigado pelo teu trabalho, pela tua dedicação. E na pessoa do nosso irmão Giba, eu quero saudar os demais irmãos. Não dá para numerar todos aqui, mas que Deus abençoe cada um que está ouvindo o programa, que está orando pelo programa. Aqui no estúdio você pode ligar agora ali para o 3013-9222. Repetindo, 3013-9222. Durante a semana para o 8150-5732. 8150-5732. E repetindo aqui no estúdio, se você quiser ligar, conversar com a nossa irmã Cacá, 3013-9222. A leitura de hoje é Marcos 1, 21 e 22. Apanhe sua Bíblia, suas anotações, você vai ter a oportunidade de acompanhar a palavra de Deus. A palavra é viva e eficaz, a palavra transforma o nosso coração, o nosso caráter, o nosso procedimento. A palavra é inspirada por Deus, o Espírito do Senhor vai estar trabalhando na tua vida. Então abra sua Bíblia para que a palavra do Senhor possa falar com você. Marcos 1, 21 e 22. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. João. Amém. Nós estamos estudando então o Evangelho de Marcos, e Jesus já está no seu ministério público, especificamente, na verdade, ele está no seu grande ministério galileu. Nós verificamos a semana passada que ele estava já proclamando o Evangelho do Reino, ele estava proclamando para as pessoas arrependimento dos seus pecados, e ele ali chamou 4 pescadores, Pedro e André, que eram irmãos, e também Tiago e João, e nesse chamado em si, ele estava querendo tornar esses homens discípulos dele. O chamado para ser discípulo envolve algumas coisas, envolve a ideia de deixar o mundo. Eles deixaram as suas redes, e depois de deixar o mundo e deixar o passado, nós então passamos a seguir Jesus Cristo. A ideia de ser discípulo é seguir os passos do Mestre, e em seguindo os passos dele, eles seriam transformados, eles modificariam sua vida, tanto na questão dos ensinos de Cristo diretamente que eles estariam escutando, mas também até observando no comportamento de Cristo a vida nova que eles teriam. E depois de serem transformados, eles ainda se tornariam, no futuro, pelo fato da transformação, até pescadores de homens. Então, deixar, seguir para ser transformado, e após isto pescar os homens. E Jesus, nesse ministério então, onde ele está chamando discípulos, está também
na região da Galileia, caminhando e passando de cidade em cidade e proclamando o seu evangelho. E agora em Marcos 1:21, depois de passar por várias cidades, ele retorna a Cafarnaum. Em retornando a Cafarnaum, ele entra numa sinagoga onde as pessoas estão realmente maravilhadas com a sua doutrina, porque ele realmente ensina como alguém que tem autoridade. As pessoas notam a diferença entre o ensino de Cristo e o ensino dos religiosos que já estavam estabelecidos na época. Mas eu quero ir para Mateus nessa manhã, porque a ideia é de ser transformado. Nós falamos isso e às vezes as pessoas perguntam exatamente em que áreas, afinal de contas, Jesus Cristo deseja nos transformar. E a partir de onde ele deseja a nossa transformação. Então, Mateus capítulo 5 até capítulo 7, nós temos um famoso sermão de Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte, que ele pregou também nesse grande ministério galileu dele. E do contexto de Mateus capítulo 4, versículo 17, ele está proclamando para as pessoas arrependimento porque está próximo o reino dos céus. E a ideia do arrependimento é a ideia da mudança da mentalidade. E em mudando a nossa mente, mudando o nosso interior, então vai mudar o nosso comportamento também. E em Mateus 4, 23, fala que Jesus estava percorrendo toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino dos céus. É bem importante que a gente entenda o Sermão da Montanha, que começa em Mateus capítulo 5, como o evangelho do reino dos céus. Jesus está proclamando as coisas que são referentes ao ensino do seu reino, e aqueles que tornam-se então seus discípulos vão fazer parte do seu reino. E como cidadãos celestiais do seu reino, precisam ter um comportamento digno desse reino em si que eles estão sendo chamados. E nesse Sermão do Monte, então, ele descreve exatamente esse comportamento que Jesus esperava dos seus discípulos, e nele em si nós vamos ver como Jesus é, o coração de Jesus Cristo, a motivação de Jesus Cristo, os pensamentos de Jesus Cristo. Vemos Jesus Cristo na sua atitude quando ele está sozinho com o Pai. Não somente quando ele está sozinho com o Pai, mas também a gente pode observar Jesus Cristo na vida pública dele, na relação com o próximo, exercendo misericórdia, patrocinando a paz por meio do Evangelho, sendo perseguido e, apesar de ser perseguido, exercendo a sua luz que brilha nas trevas das pessoas. Vemos Jesus amando e servindo aos outros, até mesmo os seus inimigos, e dedicando-se, acima de tudo, ao reino de Deus e à sua justiça no mundo. E ao proclamar esses seus ensinos, porque somos seus discípulos, nós temos exatamente o padrão que nós podemos estabelecer para a nossa própria vida. Em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, mas especificamente de 3 a 12, nós temos 8 sinais que evidenciam o comportamento do cidadão do céu. Jesus Cristo está falando sobre caráter cristão. E o caráter cristão, nas 4 primeiras bem-aventuranças, começam acima de tudo com a nossa mudança em relação à atitude ao Pai que nos criou. A modificação da nossa atitude em relação a Deus. Começa com a humildade de espírito, com o reconhecimento de que realmente nós não podemos tocar nossas vidas sozinhos. Que nós devemos ser completamente humildes e como crianças que têm as mãos vazias e que precisam ser supridas pelo Pai Celestial. Que espiritualmente falando nós somos pobres e precisamos do Senhor para nos preencher. Nós realmente passamos por uma situação de chorar pelos nossos pecados, diante do trono do Pai, pedindo o perdão dos nossos pecados, e em recebendo esse perdão dos nossos pecados, restabelecer a nossa comunhão com Deus. E em restabelecendo nossa comunhão com Deus, sendo mansos, sendo guiados por Ele, e cheios de fome e sede de justiça, desejamos ser supridos daquilo que o Pai tem, das riquezas que o Pai tem, e sendo saciados do nosso próprio Deus, tendo nossas vidas transformadas. E em tendo nossas vidas transformadas, as últimas 4 bem-aventuranças mostram que nosso relacionamento vai mudar não somente com Ele, mas vai mudar com o nosso próximo também. Vamos acabar exercendo misericórdia e vamos querer levar o Evangelho para que as pessoas também sejam transformadas. Jesus está falando sobre os pacificadores, e esses pacificadores, eles serão também perseguidos por causa da própria justiça a qual eles propagam. Apesar da perseguição, nós vamos exercer a nossa influência no mundo, nós vamos ser o sal da terra, nós vamos ser realmente a luz do mundo, e nós vamos como grande influência positiva na nossa comunidade, a partir da transformação que foi exercida na nossa vida. Nós queremos levar essa transformação para a vida de outras pessoas também. Jesus vai falar nesse sermão, capítulo 5, versículo 20, uma coisa bem importante,
que, como cidadãos do reino celestial, nós vamos ser diferentes. A nossa justiça vai exceder em muito a dos escribas e a dos fariseus. Nós devemos ser diferentes dos religiosos em si, mas não somente dos religiosos. Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8. Ele vai falar que nas orações nós não podemos usar de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então não é só diferente dos religiosos, mas também diferente do mundo pagão em si, das pessoas do mundo que não conhecem o Senhor, que não tem nenhuma espécie de relacionamento com o Senhor, diferente dos gentios, de maneira que os seus cidadãos celestiais estão sendo chamados para ser algo completamente diferente de tudo que o mundo já conheceu até então. E no que diz respeito ao amor ao próximo, capítulo 5, versículo 21 a 48, ele mostra como nossa justiça vai exceder em muito a dos escribas e fariseus. O tipo de justiça dos escribas e fariseus, dos religiosos, o seu ensino da época, falava muito sobre uma religião exterior e superficial. Eles estavam preocupados com o ato em si, mas esqueceram do coração. Homicídio para eles, por exemplo, é somente quando matassem literalmente alguém. Adultério para eles era quando realmente, literalmente, a gente adulterasse contra a nossa esposa no ato físico. Jesus está falando que não. A questão é muito mais profunda. A questão é do coração. E no seu reino ele quer reinar nos nossos corações. Lucas capítulo 17, versículo 20. Por isso ele fala, capítulo 5, versículo 28, questão do adultério, por exemplo. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele já adulterou com ela. De maneira que Jesus quer mudar o nosso interior. E mudando o nosso interior, a partir daí, todo o nosso exterior, então, vai ficar limpo. É alguma coisa muito mais profunda do que a justiça exterior dos escribas e fariseus. É alguma coisa de mudar as nossas motivações, as nossas intenções e os nossos pensamentos, porque Provérbios 4, 23, por exemplo, nos ensina de que tudo que nós devemos guardar, ou acima de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas não só relacionamento em relação ao próximo, que tem que ser alguma coisa mais profunda, que parte do nosso coração, um respeito profundo. Ele falou em Mateus 5, 21 a 48 com respeito ao homicídio, adultério, divórcio, com respeito à verdade que a gente deve total para o nosso próximo, com respeito à vingança e o amor em si ao próximo, até mesmo aos inimigos. Mas vai mudar também o nosso relacionamento com Deus. A nossa devoção a Deus é alguma coisa mais profunda. Em Mateus 6, 1 a 18, ele vai mostrar que os religiosos da época em si, eles faziam as coisas muito para ser visto pelos homens. E Jesus falou que a nossa preocupação ao fazer as coisas, na nossa devoção a Deus, deve ser para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, nós não teríamos galardão junto ao nosso Pai Celeste. E ele falou que na questão das esmolas, na questão da oração e do jejum, os hipócritas religiosos dos fariseus faziam muito com a intenção de serem vistos pelos homens. Mas nós em si, como discípulos, devemos ter a intenção pura e precisa no nosso coração de em tudo que fazemos, por trás das intenções, está a glória do nosso Pai que está nos céus. E no que diz respeito à oração, versículos 7 e 8, inclusive que as nossas orações não devem ser com vãs repetições, como os gentios também. Diferente dos gentios, então, que tem todo um formulismo no seu jeito de orar, que tem todo esse paganismo, que pensam que simplesmente pelas palavras exteriores vão ser escutadas por Deus. Nós devemos pensar que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento real, que nós estamos realmente nos relacionando com um Pai Celestial que existe, e que nossas palavras devem brotar de uma sinceridade, de realidade que vem do nosso coração. E que na nossa oração em si também, Mateus capítulo 5, versículo 9 e 10, deve acima de tudo brotar a nossa intensidade de desejar que o nosso Pai do céu seja glorificado e que o nome dele seja reconhecido como santo e que o reino dele possa alcançar o máximo de número de pessoas possíveis que sejam transformadas, porque o Senhor merece a glória absolutamente de todas as pessoas que ele criou. Mas também nosso relacionamento com Deus deve crescer não só na nossa devoção, mas também na nossa ambição.
Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 24, que nós não devemos ambicionar acima de tudo as coisas materiais. Nós temos que cuidar as coisas que priorizamos. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos os bens materiais desse mundo como Senhor da nossa vida, como prioridade. Ou servimos o nosso Senhor e glorificamos Ele acima de tudo. Nós não podemos servir a dois senhores. E nós temos que fazer uma escolha. De maneira que aquele que nos criou é a escolha correta. Até mesmo porque é sábio. Se nós escolhemos os bens desse mundo como nossa prioridade, como nosso Senhor, os bens desse mundo passam. Inclusive ladrões desse mundo escavam e roubam os bens materiais. Traça e ferrugem corroem. Os bens desse mundo passam. Mas aquele que ajunta tesouros no céu e que tem relacionamento com o Senhor, permanece para sempre. Mas também na nossa ambição a gente tem que ter cuidado para não andar ansioso até mesmo com as coisas que são necessárias. E colocar essas coisas como prioridade na nossa vida, como vestuário, como aquilo que buscamos para comer e beber. Os gentios e os pagãos buscam freneticamente aquilo que vão vestir, o que comer e o que vão beber. Mas o cidadão do reino celestial busca acima de tudo, capítulo 6, versículo 33, o reino de Deus e a sua justiça. E coloca a sua vida nas mãos do seu Pai Celestial, que está cuidando das demais coisas. E as demais coisas desse contexto, que são necessárias debaixo do sol, é comida, vestuário realmente, as coisas que colocamos no nosso corpo, Deus vai acrescentar para aquele que o coloca em primeiro lugar. Mas não só a questão de ambição do reino acima de tudo. Quando nós viemos a Cristo, uma nova cadeia de relacionamentos ela vai existir. E esses novos relacionamentos eles vão partir a partir do nosso relacionamento renovado com o maior relacionamento que é com Jesus Cristo. Assim, Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5. Nós não devemos julgar os nossos irmãos no sentido de condená-los, mas nós devemos construí-los. Acima de tudo, cuidando para mudar a nossa vida e depois ajudando a vida dos nossos irmãos, para que eles sejam transformados e cresçam também no caráter de Jesus Cristo. Nós devemos também cuidar com o relacionamento com alguns que Jesus Cristo identifica em Mateus capítulo 7, versículo 6, que decididamente não vão querer transformar as suas vidas. E por não valorizarem a pérola que é o Evangelho, nós somos proibidos até mesmo de continuar divulgando o Evangelho para essas pessoas. E nisso tudo nós vamos precisar de sabedoria para os novos relacionamentos. E por isso, nós devemos nos relacionar com o nosso Deus em oração. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Nós devemos pedir e nós vamos receber do Senhor sabedoria e poder para a transformação a partir do interior que Ele está pedindo nesse sermão da montanha. Mas sabedoria também para os novos relacionamentos para os quais nós vamos ser chamados. E nós devemos saber e reconhecer em si que o nosso Pai dos céus, se nós pedirmos aquilo que é bom para a nossa transformação celestial, Ele vai alcançar essa transformação do íntimo e desafiadora no seu reino ao qual Ele aguarda, que nós devemos ter. Também nós devemos cuidar com falsos profetas. Capítulo 7, versículos 15 a 20. Porque os falsos profetas vão tentar fechar os nossos olhos para a ideia de encontrar a porta estreita e o caminho estreito que nos conduz à verdadeira salvação. Falsos profetas vão tentar muitas vezes colocar o foco nas coisas aqui da terra e não nas coisas celestiais, como Jesus demonstrou nesse sermão que nós devemos buscar. Eles vão tentar muitas vezes mostrar que a ambição é nas coisas materiais e não nas coisas lá do alto. Paulo falou em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, que agora que nós estamos ressuscitados com Cristo, que a nossa mentalidade deve estar no céu e não nas coisas aqui da terra. Cuidado com falsos profetas. Pelos frutos nós vamos reconhecê-lo. Pelas mensagens que eles trazem nós vamos reconhecê-lo. E nós não devemos colocar nossa mentalidade nas coisas mundanas. A mentalidade deve ser nas coisas celestiais, porque a mensagem de Cristo é celestial. É transformação da nossa alma, é transformação do nosso coração. Eles vão apresentar-se muitas vezes parecendo ovelhas, mas eles são na verdade lobos vorazes. E Jesus vai encerrar esse sermão, capítulo 7, versículo 21 a 27, evidenciando que não são todos aqueles que o chamam de Senhor que vão herdar o reino dos céus. Mas na verdade nós precisamos ser sinceros naquilo que dizemos. Se Ele é realmente o nosso Senhor, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e escutar a Ele como nosso Senhor. Somos discípulos dEle e Ele é o verdadeiro mestre
E ele não é um falso mestre. Às vezes tem muito barulho religioso, de pessoas fazendo muita coisa religiosa. Jesus falou que 7:22, muitos vão dizer que profetizaram, que expeliram demônios, inclusive que fizeram muitos milagres. Mas Jesus vai dizer para elas naquele dia: apartai-vos de mim, porque a coisa importante que deveria ser feita, que é a vontade do Senhor, esta não foi feita. E nós precisamos então vir para a palavra do Senhor, ouvir seus ensinos e obedecê-lo como Senhor. Se Ele é o Senhor, nós precisamos obedecê-lo e sermos transformados a partir do íntimo, numa profundidade tal que Ele expressou nesse Sermão da Montanha. E também não basta, capítulo 7, versículo 24 a 27 do Sermão do Monte, ouvir o Senhor. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra do Senhor. Porque quem ouve e pratica é semelhante a um homem sábio que está construindo a sua casa de salvação sobre a rocha. E no dia do juízo, sua casa não vai cair. Nossa salvação precisa ser construída a partir dos ensinos de Cristo e da sua palavra, e não da palavra de falsos profetas ou de homens. Devemos com sinceridade descobrir na sua palavra, na palavra de Cristo, qual é a vontade dele. Porque é a Cristo que vamos encarar no dia do juízo, e é a Ele que vamos dar conta da nossa vida. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, como falou Marcos 1, 21 e 22 na leitura inicial, e repete aqui em Mateus 7, 28 e 29, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque o seu ensino era muito diferente dos escribas e dos fariseus, dos religiosos, que estavam preocupados apenas com o exterior. Jesus estava preocupado bastante com o íntimo. Jesus está preocupado com aquilo que realmente nós somos no nosso exterior, no nosso interior, e não aquilo que nós parecemos ser para os homens. Que Deus nos abençoe na transformação a partir do íntimo e do coração que Ele deseja. E que nós, por sua graça e pelo seu poder, buscando Ele em oração, capítulo 7, versículos 7 a 11, se nós pedimos, Ele pode, com sua graça, transformar no tipo de transformação a qual Ele nos chama no seu reino celestial. Não é mesmo, Marco, Pai? É verdade, Josué. Eu estava pensando que Jesus realizava muitos milagres e ensinava o povo lá muitas palavras, e lá na Cafarnaum, onde Ele realizava muito mais do que outro lugar, e ensinava para chamar as pessoas, não para olhar para Ele e falar, ele é um bom mestre, Ele fala com autoridade, mas mais do que isso, Ele queria que eles tenham uma mudança de vida. E depois, em Lucas, o Evangelho de Lucas vai falar que Jesus voltava para Cafarnaum e percebeu que eles não tiveram uma mudança de vida. E Ele disse, olha, se Sodoma e Gomorra viu que vocês viram, ouviu que vocês ouviram, eles até iriam arrepender. E isso que Jesus está chamando, uma mudança de vida pelo seu ensino. Amém. Amém. Interessante que o ensino de Jesus, né, o finalzinho aqui do 29, ensinava como tendo autoridade, ou seja, o ensino de Jesus não era frio e formal. Ele ensinava a palavra como palavra de Deus, não como palavra de homens. E esse modo de ensinar a Bíblia com a palavra viva, palavra eficaz, é que chamava a atenção das pessoas. Porque quando Jesus abria a sua boca para ensinar, essa palavra penetrava o coração das pessoas, porque era uma palavra vinda do Deus vivo, certo? Que Deus te abençoe, então. Bom, o telefone aqui do estúdio ainda está à sua disposição, 30 13 92 22, e durante a semana o 81 50 57 32, repetindo, 81 50 57 32. Nos reunimos no domingo às 10 horas, na Avenida Teresópolis, 2043. Domingo, 10 horas, Avenida Teresópolis, 2043. Lá na Agronomia, Marque. Sim, a Igreja de Cristo na Agronomia, 18 horas, domingo, culto de oração, bairro Agronomia, Avenida Bento Gonçalves, 9251. Seja bem-vindo e fica feliz também. Amém. Lá na Lucas, João. Coronel Lucas de Oliveira, número 2597, no domingo também às 10 da manhã, com o nosso irmão Delmar Dornelles. Amém. Então que Deus abençoe. Meus queridos, nós queremos também anunciar o blog cristãos-igreja de Teresópolis @blogspot.com. Neste blog
você pode acompanhar o Evangelho de Marcos e ir acompanhando desde o primeiro programa. Você tem toda a sequência do estudo que nós estamos fazendo até aqui. Lembre-se que Jesus Cristo chama pessoas para que possam se relacionar com Ele, e em se relacionando com Ele, serem seus discípulos e serem transformados no tipo e nível de transformação que Ele nos chama. Nós precisamos ser completamente diferentes dos religiosos em geral, e nós precisamos ser diferentes do mundo pagão em si. Jesus nunca chamou pessoas para se unirem a nenhuma religião. Jesus nunca chamou pessoas para virem a Ele e continuarem do jeito que já eram antes de conhecer Ele. Mas Jesus chamou pessoas para seguirem a Ele. E o que nós precisamos é nos ligar não a nenhuma denominação, mas o que nós precisamos nos ligar é ao próprio Senhor Jesus Cristo. E reunirmos como igreja para buscarmos os seus ensinos. E em buscando os seus ensinos, sermos constantemente transformados, até que, segundo a promessa dele, os céus se rasguem e ele possa voltar, reunir a sua igreja e de fato completar a salvação que ele quer iniciar por meio do seu evangelho ainda nesta vida. E você está sendo convocado nesta manhã a servir o Senhor na novidade de vida que ele proclama, na transformação do íntimo e do seu coração que ele pode realizar pelo poder dele. Entre em contato conosco. Nós queremos te ajudar a conhecer de maneira mais profunda o Senhor através da sua palavra. Não proclamamos novas revelações, proclamamos a única revelação final e total de Deus, que é em Cristo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3 diz que no passado Deus falou por muitos profetas, mas que nos últimos dias ele falou pelo seu Filho. E os ensinos do seu Filho, suficientes, plenos e completos, já estão revelados no Novo Testamento. E do que nós fazemos é abrir a palavra do Senhor e proclamar os ensinos do Novo Testamento, e queremos te ajudar a entendê-lo. Que Deus possa abençoá-lo, amado ouvinte. Bom feriado, fiquem com Deus. Quero estar contigo, oh Deus.